Eu sou extremamente abençoado quando vejo mensagens que são pregadas sem uma palavra sequer. Eu sou extremamente abençoado quando alguém prega sem sequer abrir a sua boca, sem falar de si, mas a gente vê ali o testemunho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Graças a Deus temos aqui na igreja muitos homens, muitas mulheres que têm compreendido a palavra do Senhor e que têm dado bom testemunho. Amém? Tem sido testemunho para mim, tem sido testemunho para você. A mensagem que eu quero compartilhar hoje, irmãos, diz respeito a esse período que acontecerá na semana que vem, que é esse feriadão de carnaval. Eu quero compartilhar essa mensagem com vocês, a começar pelo texto de Romanos, capítulo 8, no versículo 7, que diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Todos acharam? Amém? Não? Romanos capítulo 8. Entendi, falei. Versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ok? Até o versículo 17. Do 1 ao 17. Vamos ler, versículo 1. Vou ler novamente, tá ok? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito, naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará a vosso corpo mortal, pelo que seu Espírito, que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, mas para viver, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito vivificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clama, Abba, Pai. Versículo 16.
o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com eles padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Aleluia. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor. Glorificamos o Teu santo nome, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra ela é verdadeira, a Tua palavra ela é tremenda. Ó Deus, e sobre ela nós queremos ter os nossos ouvidos atentos, sobre ela nós queremos ter a nossa atenção debruçada, Pai, para compreender não apenas aquilo que tange a nossa vida, mas compreender aquilo que está escrito nas Tuas Escrituras. Ah Deus, faz-nos compreender, faz-nos ir além, faz-nos, Senhor Jesus, mergulhar nas Tuas Escrituras, Senhor, seja hoje, amanhã e sempre. Deus, estamos aqui para receber a Tua palavra, e como ouvintes recebemos, e humilhados, Senhor, perante a Tua verdade, agradecemos, Senhor Jesus, por esta oportunidade. E todo aquele que crê e concorda, diga amém e amém. Aleluia. O texto em Romanos, ele vem relatando a respeito do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício que trouxe redenção, o sacrifício que separa e diferencia aqueles que são de Cristo e aqueles que não são, aqueles que são inclinados para as obras da carne e aqueles que são inclinados para as obras do Espírito, aqueles que tendem a realizar aquilo que a carne os convoca e aqueles que tendem a cumprir aquilo que o Espírito os comissiona. E durante todo o seu relato, o apóstolo Paulo, ele vem trazendo a compreensão do peso da lei, do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, da redenção que encontramos a partir daí, de forma que hoje nós, cristãos, servos do Senhor, não temos mais uma dívida com o pecado, mas agora nós temos um compromisso de amor com Cristo Jesus, de modo que hoje não temos qualquer compromisso ou qualquer vínculo que nos leve a pecar, mas Cristo Jesus é aquele que nos lava de todo pecado. Apesar de pecarmos, não temos prazer no pecado. Apesar de cometer erros, não há ali um deleite. O nosso coração não se debruça com o apetite, com o desejo, com uma necessidade de se alegrar e de ver prazer na realização do pecado, porque não apenas a nossa vida mudou, mas os nossos valores mudaram, a nossa maneira de enxergar o que é pecado como algo bom, algo certo, algo que eu quero fazer mas não posso, isso mudou. Compreendemos que o peso do pecado é algo que mata, compreendemos que o peso do pecado é um prazer maldito, é algo que traz sobre nós um prazer momentâneo, uma satisfação segundo a natureza do mundo e não segundo a natureza de Cristo. Se fomos transformados, se fomos mudados, nós precisamos fazer. Nós precisamos compreender, ter a consciência do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Se nós chegamos até aqui, porque um dia Ele nos escolheu, mas a nossa consciência, o nosso desejo de permanecer no Senhor, permanecer na sua obra, permanecer no seu propósito, faz com que toda esta aliança seja renovada. Amém? Quantos aqui renovaram a sua aliança com Cristo Jesus? A pastora chegou a comentar da Santa Ceia, mas a Santa Ceia vai ser no dia 10, na outra semana, né? Domingo que vem,
nós teremos aqui as manhãs de avivamento, que será ministrada no domingo, na segunda e na terça-feira com o pastor Alessandro Cassiano e com o pastor Reginaldo Ribeiro. Na outra semana teremos mais uma oportunidade. São manhãs de avivamento, ou seja, os cultos noturnos não haverão, ok? Serão todos os 3 dias pela manhã. Então até você mesmo, com a sua família, você pode renovar a sua aliança com o Senhor. E quando enxergamos esse paradigma, que é o paradigma da vida cristã, quando enxergamos toda essa leitura, toda essa visão, segundo as Escrituras, que traz a nós a compreensão, e não apenas a compreensão, mas uma testificação no nosso espírito, de que não somos apenas agregados ao Evangelho, não somos pessoas que estamos eternamente sofrendo e morrendo por conta do pecado, mas compreendemos que a graça do Senhor é aquilo que nos basta. E que o Espírito de Deus que habita em nós, testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Diante de todo esse paradigma que é a nossa vida, o nosso relacionamento, a nova vida com Cristo, durante todo esse relacionamento que nós temos com Deus, nós lidamos com uma outra realidade. Lidamos com uma realidade do carnaval. De uma sociedade que persevera em manter uma cultura, manter na cultura, manter nos costumes, o exercício de uma atividade que visa efetivamente louvar e dar vazão à carne. E quando falamos sobre isso, eu vejo a relevância de tratar sobre isso, para que nós não venhamos a perder o nosso escândalo perante o que é o carnaval. Não tenhamos nenhum tipo de empatia pela festividade. Não tenhamos nenhum tipo de apreço. Sim, eu como alguém interessado nas artes, alguém interessado em todo o setor no que diz respeito à mídia, do que diz respeito à publicidade, até porque essa é a minha formação, primeira faculdade que eu fiz foi de publicidade. É algo que me solta aos olhos toda a beleza, é algo que me solta aos olhos todos os artesãos, todos os homens que com toda a sua habilidade e com todo o critério se empenham, se debruçam para realizar obras primorosas, a fazerem coisas que chamam a atenção de todo mundo. No que diz respeito à arte, nós vemos um valor, vemos uma significância, mas no que diz respeito à utilização dessa arte, ao repúdio, a uma necessidade de afastamento, há uma compreensão do que é belo, mas ao mesmo tempo entendendo o propósito pelo qual o belo está sendo edificado, entendendo o propósito pelo qual o belo está sendo realizado. Quando olhamos para a palavra do Senhor Jesus, nós somos chamados para viver uma vida de santidade. Mas quando falamos de santidade em dias onde a festa é da carne, parece que o assunto santidade se torna motivo de chacota, motivo de tripúdio. As pessoas que não fazem parte do nosso relacionamento com Cristo ouvem palavras como santidade como motivo de te chamar de careta, de te chamar de antiquado, de te chamar de quadrado. E quer saber, eu vou ser quadrado no céu. Eu vou entrar quadradinho no céu.
Se por conta disso eu vou ser taxado, não importa. O que eu quero é Deus. Eu não quero me incomodar, porque por conta de uma pressão social, eu venho a ceder, seja na minha opinião, seja no meu posicionamento, seja na minha maneira de ver o que é errado e o que é certo. Eu não vou ser relativista perante aquilo que é errado. Mas será que nós compreendemos o que de fato é errado no que diz respeito ao carnaval? Será que nós conseguimos enxergar de uma forma equilibrada? Será que nós conseguimos olhar e ter uma visão um pouco mais esclarecida, não tão taxativo, mas compreendendo segundo a palavra de Deus? Porque quando somos taxativos, na verdade nós somos generalistas, falamos de tudo, mas na verdade não estamos sendo específicos em absolutamente nada. Estamos falando que tudo, de toda uma forma, mas não estamos indo ao ponto. E isso traz sobre nós o perigo de uma mediocridade, porque anos após anos tratamos desse assunto, e podemos correr o risco de nos acostumar. Mas quando jovem, alguém que é do nosso convívio, independente da idade, alguém que já se desviou inclusive do Evangelho, chega até nós para nos questionar, chega até nós para olhar a palavra e dizer: o que é que a Bíblia diz a respeito disso? Será que a sua resposta vai ser generalista ao dizer é pecado? Será que você consegue passar por alguns textos ou lembrar de algumas referências bíblicas, uma para citar a você primeiramente e depois para compartilhar com aquele que não vem com a intenção de te confrontar, mas com aquele que vem com a intenção de compreender? Porque se alguém vem com a intenção de te confrontar, é melhor ser bastante educado e encerrar a conversa. Vamos para o texto de Êxodo. Texto de Êxodo, capítulo 32. Versículo 19 e 20. O texto diz: e aconteceu que chegando ele, Moisés e Josué, ok? E aconteceu que chegando ele, Moisés, ao arraial, Êxodo 32, versículo 19. E vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas. Eu estou lendo 19, gente. É o versículo 17, desculpa. Versículo 17, Êxodo 32. E ouvindo Josué a voz do povo, que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém, ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Moisés comenta: eis que ouço um alarido de guerra. E a pergunta é: há alarido de guerra? Moisés responde: não, esse barulho é um barulho de festa, e uma festa pagã, uma festa repreendida, uma festa que foi uma festividade que o povo estava realizando, que Deus revelou a Moisés e diz: eis que o povo se corrompe,
eis que o povo está em pecado. Então no versículo 19 está escrito: e aconteceu que chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, e acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos ao pé do monte. Versículo 20: e tomou o bezerro que tinha feito, e queimou no fogo, e moendo até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas, e o que é que está escrito aí na sua Bíblia? A ira que Deus estava sentindo, estava expressando a Moisés, enquanto Moisés estava intercedendo pelo povo, a mesma ira Moisés sentiu quando viu o povo festejando e adorando a um bezerro de ouro. Moisés passou todo um tempo que não se pode calcular perante Deus, e recebe de Deus as tábuas da lei. A sua ira foi tal que ele quebrou as pedras. Isso não foi imputado como pecado perante Deus. Desceu até o arraial, pegou aquele bezerro de ouro, queimou aquele bezerro, triturou aquele ouro, misturou na água e deu para todo mundo beber. Tal era a ira de Moisés perante o pecado do povo. Alguns podem olhar para um contexto como esse e de uma forma muito literal se voltar contra alguém da família, se voltar contra pessoas, contra irmãos afastados, irmãos que estão aí decidindo tomar uma decisão equivocada, e entender essa ira como se fosse para os nossos dias como uma ira contra o irmão. Irmãos, nós temos que ser contra o pecado. E contra o pecado, a nossa ira, ela precisa ser igual à ira de Deus. A nossa indignação, nosso desejo de nos apartar do pecado, precisa ser igual à intolerância que nós enxergamos aqui nesse texto. Nós não podemos tolerar, nós não podemos ter uma certa empatia pelo pecado como se fosse algo a nós comum, como se fosse algo que para nós pode se passar despercebido. Talvez pelas festas que acontecem nos bairros. O que tem de mal? Talvez pelas festas que acontecem na televisão e são acompanhadas, seja festividade aqui ou ali, são acompanhadas, seja pela festividade que acontece na nossa cidade. Se não há em nós um propósito naquilo, o propósito bíblico, não faz sentido nenhum a gente participar. Se não há nenhum propósito bíblico e cristão, e diga-se de passagem, propósito esse, muito bem específico, assim como as campanhas de evangelismo, como já fizemos aqui na igreja, por diversos anos, não temos feito, mas isso não quer dizer que não voltaremos a fazer, assim como tantas outras igrejas realizam eventos de evangelismo. Existe no Espírito Santo uma festa em Vila Velha, que não é protagonizada pelas pessoas, não é protagonizada pelo inferno, mas é uma festa que é protagonizada por uma igreja, que contrata um trio elétrico gigante, grupos e grupos durante meses vão ensaiando peça teatral, vão ensaiando cinema, vão ensaiando dança,
a bateria e uma série de alas vão sendo construídas, e eles vão fazendo todo o processo, todo o percurso, com aprovação na prefeitura, tudo certinho, na praia de Vila Velha. Todos os anos, a única festa que tem naquela cidade é a festa da Igreja Missão Praia da Costa. E aquela igreja para aquela praia, evangeliza, faz uma bateria de 10, 15 minutos, começa a pregar, e as pessoas começam a se aproximar, muitas não aceitam Jesus, e elas mesmas vão participando da festividade que a igreja está promovendo naquela cidade. Aquele povo está impactando durante anos. Aquela cidade não tem festa mundana. Durante anos, aquela cidade só tem festa da igreja. Só tem festa da igreja. No final, eles contabilizam o número de irmãos que são evangelizados, que são alcançados. Então é necessário ter propósito. Talvez você tenha o seu marido que não é cristão, e ele insiste em ir para a casa de fulano. E eu já vi muitas irmãs indo com seus maridos, estar junto com ele, sabe por quê? Porque ele é o seu marido. E essas irmãs não abrem mão dele, não abrem mão do seu marido. Está com ele, mas tem propósito. Está com ele aí, mas ele fica constrangido, porque sabe que a esposa dele está ali, e sabe por que ela está ali. Então nós precisamos ter uma visão muito coerente, um posicionamento a respeito do carnaval, porque se não há propósito, irmão, se você não está santificando o teu marido ainda, que esteja num ambiente como esse, se o seu marido não está entendendo por que você está lá, ou você, marido, não está entendendo por quê, ou a sua esposa não está entendendo por que você está caminhando, é necessário que os propósitos estejam muito claros. Porque a mulher santifica o marido santifica a mulher. E quando eu vejo uma atitude como essa, eu falo, irmã, você é uma mulher guerreira. Porque o inimigo não está avançando no teu terreno, é você que está avançando no terreno do inimigo, para resgatar aquilo que é teu. Resgatar o teu esposo. Resgatar a tua esposa. O nosso posicionamento precisa ser um posicionamento de indignação, mas contra o pecado e não contra as pessoas. Amém? Amém. Não podemos pegar textos como esse e dizer, olha, eu vou te fazer comer ouro, eu vou te fazer comer essa roupa aí, eu vou te fazer comer esse espantalho aí que você está vestindo aí. Nós precisamos fazer com que as pessoas que são do nosso convívio, do nosso relacionamento, entenda a natureza da nossa fé, entenda o propósito da nossa fé, entenda o nosso cuidado, a nossa indisposição para achar algo que não louva a Deus como sendo algo bom. Vamos lá para o texto de Marcos, capítulo 9. Marcos capítulo 9, rapidamente. Versículo 42 diz: e qualquer que escandalizar um destes pequeninos, crê em mim, melhor lhe fora que pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandaliza ou te faz pecar, em outra tradução, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre
e o fogo nunca se apaga. E se o seu pé te escandaliza, no versículo 47 diz, e se o teu olho te escandaliza ou te faz pecar, lança-o fora, melhor é para ti entrarem no reino de Deus, com um só olho, do que tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. Amém? Colossenses 3, versículo 5 e 6, eu vou ler apenas. Mortificai os vossos membros, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a impiedade desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andastes quando viveis nela. Ora, se decidimos caminhar com Cristo, nós precisamos estar muito certos e muito esclarecidos por que caminhamos com Cristo. Se decidimos dizer não ao pecado, dizer não ao carnaval, precisamos ter a compreensão clara e certa por que não celebramos o carnaval. Porque não nos é lícito participar de uma festividade como essa. É compreendendo essas referências bíblicas que acabamos de ler, que precisamos sentir a mesma ira que Deus sente, que precisamos mortificar, assim como diz o texto de Colossenses, os nossos membros, e não expor o nosso corpo, a nossa vida aos apetites da carne, que nós precisamos compreender o nível de intolerância que a palavra fala a respeito do pecado, quando lemos textos como Marcos capítulo 9, se o teu olho te faz pecar, arranca. Se o teu pé te faz pecar, se tua mão te faz pecar, não de uma forma literal, mas você compreendendo o nível de intolerância. Nós não podemos tolerar, não podemos achar isso como algo bonito, algo bom, algo certo, mediante essas referências bíblicas. Porque se nos expomos, certamente, a semente do pecado, ela vai se estabelecer. E depois, para controlar e fazer com que esse pecado não se torne uma gestação e não ganhe luz, não ganhe vida, é algo difícil de imaginar que isso não vai acontecer. Por quê? Porque ele está sendo alimentado, repetidamente sendo alimentado. Assim como lemos o texto de Romanos capítulo 8, que se andamos na luz, se andamos no Espírito, é porque somos filhos de Deus, mas se andamos na carne, é porque estamos alimentando o pecado, é porque já relativizamos o que é verdade, relativizamos o que é certo do que é errado, é porque já criamos uma certa empatia por aquilo que por aquilo que a Bíblia diz que é errado. E nós, perante o Senhor, precisamos pensar, será que em algum momento eu estou dizendo, isso não tem nada a ver, mas eu estou dizendo de mim mesmo, eu estou dizendo da minha perspectiva, dos meus interesses, será que estou dizendo isso a respeito, segundo a luz da palavra de Deus? Porque sim, irmãos, antes de que isso seja dito para qualquer pessoa, isso primeiramente precisa ser dito para nós mesmos. Nós precisamos observar a palavra e ter muito claro o nosso caminho. Não, eu estou muito bem, eu sei com muita clareza que eu posso ser taxado do que quer que seja, mas eu sou livre. Eu sou livre para adorar o Senhor, eu sou livre para caminhar para a direita, para a esquerda. Eu não tenho um rabo preso aqui, eu não tenho um rabo preso ali. Eu sei que depois desse carnaval, quarta-feira não vai ser de cinzas, mas vai ser mais um dia que eu vou estar louvando e glorificando o nome do Senhor. Que minha quinta, que minha sexta-feira não vai ser um problema para mim, mas pelo contrário, vai ser um momento de bênção. Vai ser um momento de glorificar o nome do Senhor Jesus.
tendo essa consciência, irmão, de valores muito bem estabelecidos, ninguém vai vir com um discurso de caretice, de bobeira, que não seja recebido por você como um discurso vazio, porque você sabe muito bem quem você é em Cristo Jesus. Você sabe muito bem por que você faz o que faz e por que você não faz o que você não faz. Você não está em cima do muro como quem quer estar na festa, mas na verdade está em casa assistindo. Como quem quer estar na festa, quer estar no sambódromo, mas acompanha quem está ganhando. Porque a tua visão, a tua compreensão é muito clara a respeito de por que não participar do carnaval é algo, participar do carnaval é algo errado. Eu trouxe alguns textos aqui que são dados. Essa fonte primária, ela não tem ali uma bibliografia para que eu pudesse confirmar a sua historicidade, mas eu posso dizer algumas coisas aqui, que foi de um site confiável, que relata que o carnaval tem a sua fundamentação de uma forma obscura, em que não se sabe exatamente qual foi a sua origem, mas que 4.000 anos, a primeira estatística, a primeira análise, registro, antes de Cristo, isso foi analisado, onde o carnaval nasceu com uma festa à deusa Íris, no Egito. O registro mais concreto relata que é também uma festa de adoração grega ao deus Dionísio, 600 anos antes de Cristo, que essa festa, que estava meio moribunda, ela foi avivada pela Igreja Católica no ano de 590 depois de Cristo. O Papa Gregório incorporou o carnaval ao calendário das festas cristãs, sabendo que a quaresma é um período de 40 dias de jejum e santificação entre a quarta-feira de cinzas e a Páscoa. O carnaval foi oficialmente como uma festa que se realiza antes da quaresma, devido ao fato de que no período seguinte, o católico não poderia comer carne, tudo seria consumido nos dias anteriores, para que passasse posteriormente por esse momento de jejum de 40 dias, mesmo porque não existiam geladeiras para que pudessem guardá-la. Então, era uma espécie de despedida da carne. Em latim, festa era chamada de carne vale, ou seja, adeus à carne. As pessoas comiam a carne até vomitar, bebiam até cair. Antes da santificação da quaresma, as pessoas se entregavam também à liberação geral dos costumes, cometendo todo tipo de pecado, principalmente sexual. Os pobres se vestiam de ricos, os ricos se vestiam de pobres. Com o passar do tempo, um dos pobres era considerado um rei, e esse rei era morto. E a eleição de um rei pobre, a morte de um rei pobre, é que nasceu a cultura do rei Momo. Posteriormente, essa festa foi misturando com as atividades europeias, com a cultura europeia, misturando a dança, misturando os movimentos circenses. O carnaval no Brasil foi trago pelos portugueses no século XVI, e no Brasil foi estabelecido como o país do carnaval, onde hoje é celebrado o maior carnaval do mundo, acontece no Brasil. Algumas estatísticas para que vocês possam ter noção. A seguradora, uma seguradora de veículos, eu quis saber a respeito disso, uma seguradora de veículos chamada Líder, ela registrou o seguinte, do ano de 2006 ao ano de 2012, o número de acidentes no período do carnaval cresce. Isso é uma estatística que foi feita pela seguradora, até para aumentar o valor do seguro. Cresce 84,7% o número de acidentes nesse período. O número de acidentes com motociclistas e motociclistas que têm invalidez permanente aumentou de 2006 a 2012 218%.
Pessoas que têm acidente se tornam inválidas por conta daquele acidente. A revista Exame, ela relata que, apesar dos acidentes rodoviários terem diminuído 5%, os acidentes no período do carnaval cresceu 24%. Uma empresa de jornalismo esquerdista chamada Catraca Livre, fazendo defesa ao movimento feminista, faz uma pesquisa e relata que 82% das mulheres já foram assediadas nesta época do ano. Apesar disso ter um fato, a defesa do Catraca Livre é uma defesa de que a mulher ela pode ir para o carnaval, ficar nua, mas ninguém pode tocar nela. O homem pode ir para o carnaval, ficar nu, e ninguém pode tocar nele. E que, na verdade, o carnaval reflete o quanto o nosso país é machista. Uma visão completamente deturpada dos fatos. No nosso estado, Rio de Janeiro, no ano passado, foram investidos 26 milhões de reais para a realização do carnaval. Mas todo mundo fica feliz com o resultado. Porque o resultado foram 2,2 bilhões de reais para a economia do Rio. Irmãos, nós estamos falando de um governo, e de um governo que se estabelece por meio das finanças, por meio do dinheiro. Jesus confronta esse governo no texto de Marcos, capítulo 5, do 12 ao 18, quando ele fala do jovem gadareno, quando ele expulsa aqueles demônios e são lançados sobre os porcos, aqueles porcos se precipitam, e os donos daqueles porcos rechaçam a Jesus e aos seus daquela cidade. Ou seja, a libertação das pessoas, a libertação daquele jovem trouxe uma perturbação social. A libertação daquele homem não agradou, porque o dinheiro veio em primeiro lugar. Quando o texto de Atos, capítulo 16 ao 19, conta a história de Paulo e Silas, que liberta a jovem que estava tomada por espírito adivinho, ela liberta aquela jovem, os homens daquela cidade que ganhavam dinheiro, com aquele espírito, com aquela prisão espiritual, aqueles homens se voltam contra Paulo, se voltam contra Silas, eles são presos, mas olha a inversão de valores. Vivemos numa sociedade assim. Quem manda é o dinheiro. Olha como cresce o tráfico na nossa cidade. Veja como a cidade se prepara para vender entorpecente. Veja como a cidade se prepara para vender bebidas alcoólicas. Veja como a cidade se prepara para receber a festa da carne. E nós, como filhos de Deus, precisamos ler, compreender e falar para o Senhor: Senhor, a minha oração é o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformais pela vossa renovação, a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua família.
reúna-se nesse período de feriadão. Queima a sua carne. Bota lá seu louvor. Adore ao Senhor, glorifique ao Senhor Jesus. Porque o mundo ele vai continuar se perdendo, mas a igreja vai continuar se santificando. O mundo vai continuar indo para o inferno, mas a igreja vai continuar indo para o céu. Então nesse feriado, meu irmão, louve ao Senhor Jesus. Semana que vem nós estaremos aqui, quase manhã de avivamento. A nossa expectativa é muito grande, irmãos, para aquilo que Deus vai fazer no nosso meio. Será aqui o pastor Alessandro Cassiano, tem ido para diversos países, para ministrar o avivamento do Senhor, e se aprover o Senhor. O avivamento não vem porque o homem vem e prega a respeito disso. O avivamento vem porque existem homens sedentos de Deus. Existem homens que se quebrantam perante o Senhor. Aí sim o avivamento vem. Mas ele estará aqui para ministrar a esse respeito. Pastor Reginaldo Ribeiro também estará ministrando louvor conosco. E será um tempo maravilhoso na presença de Deus. Os jovens estarão no sítio. Deus estará falando de uma forma toda especial com eles lá. E eu tenho certeza que será um período maravilhoso de adoração perante o Senhor. Mas em algum momento, pare, ore e diga: Senhor, tenha misericórdia da nossa cidade. Tenha misericórdia do nosso país. Muda essa realidade. Quebra com as estruturas de governo desse mundo tenebroso. Amém? Vamos nos colocar de pé. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Sua cruz mostra a sua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além, nada além de Jesus. Eu sou livre.
sou livre. Eu sou livre, livre. Oh, nada além do sangue. Oh, nada além do sangue de Jesus. Oh, Jesus Cristo. Nós louvamos, Senhor Jesus, o teu santo nome. Tu és um Deus maravilhoso. Nós queremos estar atentos, porque o que é que nos afastará do teu amor? O que é que nos apartará da tua presença? Ah, Deus, nada, absolutamente nada pode nos afastar do teu amor, porque tu morreste na cruz do Calvário para que hoje nós pudéssemos ter comunhão com o Pai, para que pudéssemos entrar e viver uma vida que louva o teu santo nome, viver uma vida que glorifica o teu santo nome, de ter uma fé que alcança uma razão bíblica, uma razão cristã. Senhor, nós apresentamos a nossa própria vida, nós apresentamos, Senhor, o nosso próprio corpo como sacrifício santo, puro e verdadeiro diante de Deus. E queremos, Senhor Jesus, que a nossa vida continue sendo um instrumento de louvor e de adoração ao teu santo nome. Por isso, Senhor Jesus, nós louvamos o teu santo nome e te pedimos, Deus, por esta semana, que possamos ter uma semana abençoada no teu Espírito e na tua presença. Que semana que vem possamos estar aqui nas manhãs de avivamento, ó Deus, buscando a tua presença, nos santificando mais uma vez, ó Jesus Cristo, te entronizando, Senhor Jesus, porque sim, tu és digno de ser entronizado. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Amém? 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 Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Pastor Valmir estará hoje à noite ministrando a palavra às 19 horas. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Uma boa semana a todos.